certo? Tá gravando já? Tá. Desculpa, com o tempo isso vai virar uma coisa mais normal para mim. Hoje a gente vai falar especificamente da parte geral do direito civil. Qual que é a ideia, qual que é o propósito? A gente compreender dentro dessa parte geral alguns elementos que são importantes para a gente conseguir aplicar especificamente, por exemplo, o direito empresarial que a gente vai ver na próxima aula. Deixa eu fechar agora. Uma das coisas fundamentais no direito civil e no direito de maneira geral é compreender o que é a base, o que a gente olha no direito. Basicamente, direito é regular a relação entre pessoas. Não é qualquer relação, são aquelas relações que vão ter alguma relevância no mundo jurídico. Então, são as relações jurídicas. E, em regra, essas relações jurídicas, elas estão relacionadas com aquisição, empréstimo, troca de um determinado bem. E se for olhar, todas as áreas do direito, de certa maneira, estão relacionadas com isso, com a relação entre duas pessoas, duas ou mais pessoas, a forma de regular essa relação e os bens. Se for pensar em direito penal, em direito administrativo, em direito do trabalho, é isso que eu tenho. Eu pego direito do trabalho, eu tenho empregador e empregado, tenho a prestação de serviço e o valor que é retribuído e como que se regula a relação trabalhista. Então, eu posso aplicar isso para qualquer coisa. E basicamente a gente estuda isso no direito, em todas as áreas, como é que isso repercute. Em algumas situações, principalmente no direito civil, empresarial, as relações são assim, horizontais. Ou seja, as pessoas estão no mesmo nível, têm o mesmo grau de conhecimento, dispõem de direitos equivalentes e se relacionam de forma horizontal. Se eu for pensar, por exemplo, no direito administrativo, em regra tem o Estado e tem as pessoas. Então a relação é um pouco diferente dessa relação horizontal, mas não deixa de ser essa relação. Então essa é a lógica geral. E para trabalhar, nós vamos olhar cada uma dessas situações. A primeira dela, então, pessoas. No direito, a gente tem pessoas naturais, que antigamente se chamava de pessoa física, e pessoas jurídicas, que dá para brincar que são os artificiais, né? São as pessoas que a gente cria. Porque uma empresa nada mais é do que uma pessoa que se destaca da nossa personalidade e que nós criamos com um propósito específico. Essa é a pessoa jurídica. E dentro das pessoas naturais ou pessoas físicas, eu vou ter algumas coisas, alguns detalhes que são muito importantes, que eu quero tratar. Por exemplo, quando que inicia a vida de uma pessoa física ou de uma pessoa natural? O que vocês acham? Não foi ali que cadastrar o registro civil. Bom, isso vai comprovar que ele existe. Quando ele tiver a certidão que a gente chama de nascimento ou o RG, ele vai comprovar e vai estabelecer a relação entre ele e o Estado. Ou seja, eu nasci em tal dia, em tal hora, tenho tais pais e sou um cidadão de tal país. Ele vai estabelecer essa relação. Mas um pouquinho antes dele ser registrado, acontece uma coisa bem importante. Pode falar. Exatamente, o nascimento. Aqui, digamos assim, né, é a fecundação. Um tempo depois acontece o nascimento. É a partir do nascimento que a pessoa passa a existir por direito. Mas não é qualquer tipo de nascimento. Não basta nascer. Tem uma coisa mais que tem que acontecer. O que vocês acham? Pode ser isso. Não basta sair para fora. Tem que ter vida. E como é que eu comprovo que uma pessoa nasceu com vida? O que vocês acham? Como é que eu sei que eu estou viva? Ou que alguém está vivo? Quando alguém está lá caído no chão, vamos lá, ela chegou toda desfavorida, está caída no chão. É do laudo médico. Hã? Laudo médico. O laudo médico vai comprovar o quê? A pessoa respira, Perfeito, respira.
O nascimento convida a se dar com a respiração. É engraçado isso, mas essa a lógica. Deixa eu contar uma historinha triste pra vocês, né? Pra gente lembrar do que isso é importante. A nossa colega que chegou agora, desculpa, vou incomodar você um pouquinho, né? Ela se apaixonou perdidamente pelo rapaz ali do lado. Eu nunca quero provocar nenhum constrangimento, mas é só uma brincadeira, gente. Tá? Então tá. Bom, né? Então melhorou a situação. Então eles se apaixonaram perdidamente e começaram a namorar. Mas o pai dele não gostou muito dela, porque ele é um rapaz de posses. Né? O pai dele tem fazendas no interior do Mato Grosso. E o pai dele achou que ela está interessada nas fazendas dele. Então proibiu o namoro. Enquanto estava nessa coisa, ela engravida. Ela engravida, bom, eles fogem de casa. Né, com essa idade, essa altura do campeonato, eles fogem de casa, né? E vão viver a história de amor deles, né? E daí tá lá ela com barrigão de 9 meses, aquela coisa, né? Então os dois andando de carro, né? Porque rapaz bem de vida, estão lá os dois de Ferrari, passeando. E acontece o pior. O carro bate neles. E ele vem a falecer. Ele falece e ela vai para o hospital em trabalho de parto. Chega lá, a criança, né, dá a luz e na sequência a criança falece. Depois de perder o esposo, né, perder o filho, o que resta para ela? Saber se tem alguma herança pelo menos. Ela não era interesseira, mas tipo, olha a situação trágica. Como que eu descubro se ela vai herdar as coisas dele ou não? Aí que tá a história do respirar. Se o filho, que era um menininho, tá? Nasceu e respirou e daí morreu, tá aqui. O pai, né? Como é que é? O pai, a mãe e o filho. Se ele respirou, a herança do falecido vai para ele morre, vai para ela. Se ele não respirou, portanto ele não nasceu com vida, não teve essa passagem da herança. E, portanto, ela ainda por cima fica sem nada. Então, uma das coisas, né, por que eu tenho que saber isso, né, por que a pessoa nasce, como é que inicia, é porque pode, inclusive, influenciar numa situação de herança. E outras situações relacionadas com o início da vida. Se essa pessoa, se a pessoinha aqui não respirou, ela é considerada um natimorto. E natimorto não é uma pessoa. E, portanto, em regra, não teria certidão de nascimento e certidão de óbito. Mas se mesmo não tem certidão de nascimento e certidão de óbito. E tem outras consequências. E daí, né, aí bem a fundo, vocês nunca mais esquecerem isso. Como é que eu verifico se a criança respirou? Vamos ir para uma situação concreta, não é nem falar de laudo médico, assim, vamos pensar. Coisa mais de antigamente, inclusive. Sabe a autópsia? Pois é, faz uma autópsia na criança. Você abre o peitinho, pega o pulmãozinho e coloca dentro de um vaso, ou de um balde, ou de, sei lá, com água. Se o pulmãozinho descer até o fundo, o que acontece? Não entrou ar, portanto ele não boiou, portanto a criança não respirou. Se o pulmãozinho boiar, a criança respirou. Então ela nasceu com vida. Antigamente era assim que se fazia. Eu não sei como é que faz hoje, mas essa era... Vocês nunca mais vão esquecer como é que é nascer com vida. Pelo menos. Antes desse nascimento com vida, o que eu tenho nesse ínterim aqui? Como é que é chamado a pessoinha que está dentro da barriga dela? Feto. E no direito civil a gente chama de nascituro. Olha que nomezinho, né? A gente fala que o nascituro, ele tem expectativa de direito. Quando ele nascer, ele adquire. Mas enquanto ele não nascer, ele só tem uma expectativa. Tem uma pergunta. Bom, isso aqui é no direito civil, né? Que é quando começa a contar com nossa vida.
Por que é que existe, por exemplo, o crime de aborto? Tá querendo um jeito de vida. Não é uma vida ainda, do ponto de vista de direito civil. Não existe uma concordância no pensamento, porque uns defendem o Deus, né? Sempre Sim. são outros que já descem segurança. Do ponto de vista do direito civil, de qualquer maneira, o que existe é uma expectativa de vida. Portanto, eu não posso interromper algo que tem expectativa de direito. Não, claro, do ponto de vista biológico, tem uma série de discussões, mas tipo, o direito teve que decidir algumas coisas, né? Começa daqui ou não. No direito civil, eles decidiram que a vida começa a partir do nascimento. Mas, até lá, eu tenho uma expectativa e tenho o direito de nascer. Eu, né, o ente com expectativa de direito. É essa a lógica. Bom, considerando então que eu nasci com vida, tenho uma vida longa e feliz, como é que a minha vida acaba? Faz sentido, né? Pensar nisso. Mas e se eu usar aparelhos? Dá pra respirar com aparelho, né? Assim. Não, daí é muito, morrer é muito mais difícil que nascer. Nascer a gente respirou. Morrer pode ser a questão do coração parar de pulsar, pode ser a questão dos sinais vitais, pode ser a questão da falência múltipla dos órgãos. Tem uma série de variantes, tanto que é possível eu ser mantido vivo por meio de ajuda de aparelhos durante anos, né? Ou não ter nenhuma reação, como é que se chama, nenhuma reação neural, mas continuar sendo mantido em estado vegetativo e estar considerado vivo. Então é possível. Então, nesse caso, a gente não tem uma coisa tão simples quanto nascer, né? Tem que ter realmente um laudo que diga que, olha, foi a partir daquele momento que parou de bater o coração, que os sinais vitais pararam. E daí eu não sou considerado morto. Pergunta. Porque morrer e ver que morreu e está ali no caixão, até que é simples, né? Agora, imagina o seguinte. Essa moça, né? Casada com esse rapaz ali. Ele um dia sai, fala que vai comprar um iPhone e nunca mais volta. Antigamente as pessoas iam comprar um cigarro, né? Mas ninguém mais compra, então né, não tem mais graça comprar um cigarro, né? Mas ele vai, né? E nunca mais volta. Ela casada, 3 filhos, já um neto, né? Porque a filha fez barulho e tal. Toda aquela família para cuidar e ele vai embora. Ele não responde mais o WhatsApp. Inclusive o Telegram que ela usava para falar com ele. O Facebook, ele excluiu a conta. Sumiu. A gente não sabe se ele morreu, né? Ou se raptaram, abduziram, né, etc. O que ela faz da vida? Ela conhece esse lindo equatoriano. Ela quer se casar com ele. Mas ela está ali amarrada, né? Tipo, o que faz nessa situação? Nessa situação específica, é possível no direito eu pedir a declaração de ausência da pessoa para abrir uma sucessão provisória. Porque, inclusive, imagina, um monte de bens no nome dele, como é que ela vai fazer para administrar, né? Então eu posso abrir uma sucessão provisória. E, eventualmente, depois de passado 10 anos, a sucessão definitiva. E daí ele vai ter um atestado de óbito de morte presumida. Sim, é possível matar as pessoas. Que faça morrer, né? Então, se por um acaso for desaparecer, avisa, né? Deixa já o divórcio assinado, e tá tudo bem, né? Não vai atrapalhar os outros. Agora, diga. Ela vai ser considerada morto até no ao contrário, e ela vai ficar investindo viúva, né? E se a pessoa aparece no ponto? Se ela aparece nos primeiros... Os bens já foram 10 anos. Passados 10 anos que tem a sucessão definitiva, azar da pessoa. Acabou. É bem feito, né? Na outra turma eu até falei, perdeu o Playboy, quem mandou sumir, né? Mas se ela vem antes da sucessão definitiva, a distribuição da sucessão provisória dos bens, ela é realmente provisória, as pessoas ficam na guarda dos bens. E se a pessoa reaparece, se devolve os bens para a pessoa. Se ela se casa com outra pessoa, ela volta. Não, porque daí, tipo assim, de certa forma,
com o atestado de óbito de morte presumida, já teria se rompido o vínculo matrimonial. Então, mas daí teria que se regularizar a situação, não é fácil. Olha, morto reaparecer é uma tragédia. Porque ele tem uma atestado de óbito. Não sei se vocês já viram situações de pessoas que estão lá e às vezes tem uma situação de uma pessoa que morreu e na verdade era outra pessoa e a pessoa está com atestado, está lá viva e não consegue provar que é ela. Tem umas situações assim que acontecem, sim. Mas teria que se resolver na situação concreta, teria que romper o vínculo matrimonial, mas em princípio com o óbito já estaria rompido. E agora? Só estou colocando assim, algumas situações para a gente pensar, né, como que esses extremos da vida podem influenciar em situações concretas. Vocês lembram do avião da Malaysia Airlines que sumiu? Ninguém sabe onde foi parar. Ninguém sabe se foi abduzido, se entrou no universo paralelo, se os corpos desapareceram. Nessas situações em que é comprovado um acidente, que tá lá, passou no check-in, a pessoa entrou no avião, né? Também você pode declarar a morte presumida. São outras situações. E outras situações de guerra. Você está em guerra, também pode ter. E daí você desaparece, você pode ter a morte presumida declarada. Mas tipo, no ar, não tem que esperar os 10 anos? Não, daí não tem que esperar uns 10 anos. Daí você dá um período, se não me engano, tem que dar uma olhada, mas acho que são uns 3 meses, alguma coisa assim, daí você pode declarar. Claro, sempre a pessoa pode reaparecer, mas em princípio é muito mais previsível que aquilo tenha acontecido, né? No caso, se a pessoa aparecer e tu assassinar ela, tu não vai acontecer. Não vai ter. Assassino morto não existe, né? Tipo assim, não, agora eu tô com tudo? É brincadeira ainda. Mas, bem. E aí a questão ali que tinha falado, se a pessoa fica ligada em aparelho, tem morte cerebral, essas coisas, passa o direito da família escolher se quer continuar. Essa é uma situação bem delicada. Lembra que a gente falou lá nas primeiras aulas que o direito à vida ele é tão forte que eu não tenho direito nem à própria eutanásia, né? Agora, em situações bem extremas, em que se comprova por laudo clínico que não há nenhuma viabilidade, quem tem a responsabilidade, a gente vai falar disso na sequência quando falar de capacidade, quem tem a responsabilidade pode decidir. E daí vocês já devem ter visto algumas brigas judiciais, né? Que tipo, o marido quer desligar, a mãe não quer desligar. Quem tem a capacidade de decidir é quem tem a responsabilidade legal pela pessoa, quem é o responsável legal pela pessoa. Tem a questão agora também bem forte de doação de órgãos, né? Tem tipo limite de tempo para ficar ligado aí. Sim. Agora, tem as situações tipo assim, que é a situação que há uma previsão de que não vai sobreviver e tem aquelas que você pode ficar por anos. Tem algumas situações que é um pouco mais fácil de prever, agora tem outras que são... Tem uns países que é legal a eutanásia. Sim, alguns países no Brasil não é. Eu vi, não sei se, acho que eu vi agora uma notícia que uma jogadora da Paralimpiada queria fazer a eutanásia depois de terminar o jogo. Sério? Mas ela tem que ir para algum país que permita isso, né? Se eu não me engano, dá uma olhadinha, Pedro, para ver se tá tudo bem, só. Vai saber, né? Tem alguns países, se eu não me engano, acho que é a Itália que permite em algumas situações, tem alguns países que permitem. Você teria que ir para esse país e daí lá pedir a permissão. Mas aqui no Brasil não seria permitido. É uma situação bem delicada, né? Não sei se dá, desculpa, fala. Tá, não, pode falar. Em relação à naturalidade, se uma criança nasce num país, ela já é natural daquele país? Não necessariamente. Não em todas as situações. Tem alguns países em que funciona a regra que a gente chama de ius soli e outra de ius sanguis. Ou seja, ius soli, direito do solo, nasço lá, sou de lá. Tipo assim, nasceu aqui no Brasil e em princípio é brasileiro. Agora tem países que usam o direito do sangue, a herança pelo sangue. Alguns países europeus usam isso. Então não basta você nascer lá. Você tem que ter um vínculo de família lá para você ser considerado nascido lá. Mas aí no caso, por exemplo, se o que rege essa regra de nascer lá é natural e o pai, no caso, não é natural de lá, é um imigrante legal, por exemplo, ele é deportado e a criança fica,
ela... Ela pode ficar. É até o caso das pessoas que nascem em embaixada também. Por exemplo, aquele autor argentino, Júlio Cortázar, ele nasceu numa embaixada argentina em Bruxelas e ele é considerado argentino justamente por isso. E você pode, por exemplo, tem algumas situações em que você pode nascer no país e daí lá você vai ir com os pais, por exemplo, o filho de brasileiro que nasceu na França, você vai na embaixada, no consulado, eu nunca lembro se é na embaixada ou no consulado, e você vai lá e faz seu dia de nascimento lá, e daí reconhece ele como brasileiro. Agora, tem situações extremas em que, por exemplo, se eu não me engano, os países europeus são assim, você nasce lá, você não adquiriu nacionalidade, e os pais também não são de lá, e os pais são refugiados, e a criança pode ficar numa situação de apátrida, de não ter nacionalidade. Isso pode acontecer. E daí ela acaba não tendo direitos e obrigações como cidadão de nenhum país, até que algum país dê a residência e depois a nacionalidade para ela. Tem essas situações também. Então, de modo algum, por exemplo, favorecer os pais a serem naturais, se eles estivessem buscando ser residente de um país, se eles terem filhos lá, por exemplo. Depende de cada país. É sério, assim, cada país tem uma situação específica. Aqui no Brasil, por exemplo, sim, se eles tiverem um filho aqui no Brasil, o filho vai ser considerado brasileiro. E com isso é possível que se facilite a residência e depois a naturalização. Mas, tipo, não é uma regra. Mas no caso do Brasil, sim. Então, cada país tem a sua lógica, pela soberania que cada um tem a sua lógica de conceder ou não a cidadania. E também tem a outra situação em que, eventualmente, você é brasileiro, você vai morar, por exemplo, nos Estados Unidos. Você escolhe a cidadania americana. Você perde a brasileira e se naturaliza americana. Também tem essa escolha. E tem a outra situação que você é, por exemplo, brasileiro, mas tu tem descendentes italianos que te permitem a nacionalidade originária italiana. Então, nesse caso, é possível que você tenha duas nacionalidades originárias, que é a brasileira e a italiana. Nacionalidade é um negócio bem... é interessante, mas pode ser trágico. Só tu ir para o país ali e pode se matar lá. Olha, se matar, tu pode ir pro meio da rua e se matar. Se matar, tu pode. Ninguém vai te... O problema da eutanásia, normalmente, é que as pessoas que querem se matar não conseguem. Esse é o grande problema da eutanásia. Mas um brasileiro vai dentro da Itália. Não tem... A Constituição brasileira não poderia ser eutanásia. É só ir lá e fazer eutanásia, não tem jurídico. Assim, vamos pensar o seguinte. Primeiro, eu posso me matar em qualquer lugar. Tá? Se eu tiver condições, por exemplo, de atirar um revólver em mão. Normalmente a eutanásia está relacionada com pessoas que não conseguem se matar sozinhas. Elas precisam de um auxílio. E é esse auxílio que é criminalizado. Porque se matar você pode. Tipo, a única pessoa culpada vai Não tem ser... nacionalidade dentro da Itália. Sai do Brasil e vai para lá, você vai te matar. Isso. Tá, daí, não é Constituição brasileira, daí... Em princípio, tu vai pra lá e tu vai pedir uma autorização para que isso aconteça, para que haja essa intervenção médica. Se não tem autorização, seria... Poderia ser considerado homicídio. Qual que é a diferença entre assassinato? Assassinato é o nome comum para homicídio. Homicídio é o nome jurídico, digamos assim, né? Em que você mata alguém deliberadamente. Assassinato, a gente dá uma conotação assim mais sociológica, tipo, você foi lá e matou alguém. Mas homicídio é matar alguém. E é diferente da indução a suicídio ou auxílio a suicídio. E daí, em algumas situações, poderia ser caracterizado como auxílio a suicídio, que é crime aqui no Brasil também. A eutanásia é criminalizada como auxílio a suicídio. Se a pessoa tinha condições de expressar a vontade, só não tinha como executar ela. E tem uma diferença também entre a eutanásia e a orotanásia. A orotanásia, de certa forma, tem sido permitida. O que é a orotanásia? É você solicitar que aquilo que te mantinha vivo seja, ou você solicitar, ou o parente solicitar, que aquilo que te mantinha vivo seja desligado. Que é diferente da eutanásia, que você vai lá e realmente você tem condições de viabilidade física, no sentido de respirar, etc., fazer o coração, mas você pede para terminar. Então, a eutanásia, de certa forma, ela é aceita. Não dizer permitida, mas ela é aceita. Você vai lá, tem um monte de aparelho, a pessoa tipo, vive porque tem um monte de cano saindo e entrando dela. Você tira os caninhos, ela parou de viver.
Isso é outra conversa. Ok? Hoje é uma aula trágica. Bem, Se fornece os meios para a pessoa, ela não tem condições de fornecer os meios para a pessoa. e ela demonstra que por livre vontade, ela mesma fez, tem um filme inclusive que a pessoa pega um canudinho, que tem uma substância, eu não lembro o nome do filme, e ela vai e tá filmando, ela vai lá e toma, ó, eu estou decidido. Mesmo assim a pessoa auxiliou no suicídio. Aqui no Brasil tem. Então assim, tipo assim, a pessoa tem que se arrastando as coisas para poder se matar sozinha. Se ninguém quer julgar aquela pessoa que então, o Estado tem obrigação de demandar aquela pessoa que matou. Assim, Ninguém, assim, como é que funciona? O Ministério Público, em sabendo da situação, tem a obrigação de investigar. O Ministério Público, né? E ele tem a obrigação legal de investigar. E ele só vai fazer a denúncia, ou seja, vai só, né, iniciar o processo, se ele tiver os elementos de convicção. Se ele entender que não tem elementos de convicção, ele não vai fazer a denúncia. Então fica muito na mão do Ministério Público, porque é quem vai... É ele que representa o Estado nessa situação. Então, tudo depende, né, das pessoas que estão no caso concreto. Bastante. Ok? Bom, nascer e morrer. Brincadeira, né? Durante esse período de vida, a gente tem uma certa curva de responsabilidade. Até uma determinada idade, nós somos considerados incapazes. Vocês sabem até que idade que a gente é considerado uma pessoa incapaz, que não pode fazer as coisas sozinho? Um chute aí. 16. 16 anos. Eu tô chutando bem. Até os 16 anos de idade, nós somos considerados absolutamente incapazes de nos gerir na vida. Para essa situação, eu vou necessitar de um responsável legal, que é quem vai assinar, quem vai tomar, digamos assim, as atitudes em meu nome, no meu lugar. De uma determinada idade, eu vou ser considerado relativamente incapaz. Que idade que é essa? Dos 16 ao 18. Dos 16 ao 18, eu posso fazer as coisas, mas normalmente eu vou ter que ter um assistente que vai me assistir, ou seja, vai me auxiliar a fazer, vai me ajudar, está me introduzindo à vida adulta. Alguém de vocês trabalhou durante o segundo grau, ensinou carteira, coisa assim? Por exemplo, se eu tiver com essa faixa aqui e for trabalhar como estagiário, eu não posso assinar sozinho. Meu pai vai assinar junto comigo com o assistente. Agora, eventualmente vocês podem vir a contratar menor aprendiz. Menor aprendiz com menos de 16, de 14 a 16. Nesse caso, é o pai sozinho que vai assinar em nome do menor aprendiz. Vai se responsabilizar por ele. Aqui eu tenho assistência. E depois, claro, em algum momento na vida, a gente se torna capaz. Que é com os 18 anos de idade. E a partir daí eu passo a gerir completamente a minha vida. Além da idade, tem algum outro fator que pode determinar se eu sou capaz ou incapaz? Deficiência, doenças. De qualquer maneira, a parte, digamos assim, vou escrever doenças, né? Eu posso ter situações, por exemplo, uma deficiência física ou uma deficiência mental, que me torne não apto a tomar decisões por mim mesmo. Antigamente, eu tinha a divisão entre relativamente incapaz e absolutamente incapaz. Atualmente, não existe mais isso aqui. Todos os que têm algum tipo de necessidade especial são considerados relativamente incapazes. Portanto, eles sempre vão ser assistidos. Mesmo que eles estejam num estado vegetativo, estejam numa doença degenerativa, eles vão ser considerados relativamente incapazes, vão ser assistidos. Para que, de alguma maneira, se eles puderem exprimir alguma vontade, a vontade deles seja respeitada. Mesmo se essa pessoa, tipo, for perigo para outras, tipo assim, doenças mentais. Ela vai estar, uma coisa que a gente faz, quando nessa situação, a gente vai interditar a pessoa.
Já ouviram falar em interditar? Nas novelas, às vezes eles falam de interditar a pessoa, interditar a mulher. Você vai entrar com um processo de interdição. E daí a pessoa não vai mais poder atuar sozinha. Mas ela pode, de certa forma, expressar sua vontade e vai entrar em acordo com o responsável por ela. Por exemplo, se a pessoa ela é violenta, ela pode, de alguma forma, ter a sua, sei lá, liberdade restringida, alguma coisa assim. Mas, em princípio, ela não é mais considerada absolutamente incapaz. Dentro daquilo que é possível, ela auxilia na decisão das decisões da vida dela. Tem algumas situações, estou pensando agora, vocês sabem o que é quem é o pródigo? Qual é a definição de pródigo? Pela cara de vocês. Vocês leram? Agora podem clicar, vocês já leram a Bíblia? Vocês viram a história do filho pródigo? Tá, pra quem não conhece a história do filho pródigo. O filho pródigo era um cara, filho mais velho, né? Tinha mais outros filhos. Chegou pro pai e falou o seguinte: olha, pai, eu quero curtir a vida, então me dá a minha parte da herança que eu vou embora. O pai, muito triste, foi lá, deu a herança pra ele e ele foi pra vida. Gastou com bebedeira, mulherada, etc. Gastou tudo. E ficou numa situação assim, segundo está descrito lá na Bíblia, né? Que ele estava comendo a comida que sobrava dos porcos. Daí ele se tocou que tinha um pai. Daí ele voltou para casa. O pai dele aceitou, então essa é a volta do filho pródigo. Quem é o pródigo? O pródigo é uma pessoa que gasta mais do que pode, que não tem controle financeiro. E o pródigo, que é uma situação diferenciada, também pode ser interditado. E daí toda a parte financeira dele vai ter um responsável, que vai ser o assistente, que vai gerir com ele, porque ele não vai poder mais gastar sozinho. Não confundam isso com outras situações, tá? Mas isso tem que comprovar que ele, por ter um problema mental, ele gasta mais do que... Pode ser... É uma doença mesmo. O gastar é considerado uma doença. Mas se ele for, considerado são, ele não pode ser pródigo, no caso. Não. E essa situação vai ser comprovada por um laudo médico. Se a pessoa é sã, só ela de vez em quando tá afim e vai lá, tá afim de comprar, por exemplo, sei lá, roupa, né? Carro, etc. Né? Mulher, ela compra de pouquinho, ela compra roupa, sapato, etc. Homem não, compra carro. Então, seria mais pródigo que mulher. Brincando, gente. Mas se for só uma coisa assim, ó, liberado, eu não comprovo que tem um fundo de doença, não. Mas se eu comprovo que tem característica de doença da prodigalidade, eu posso interditar a pessoa. Assim como posso interditar em outras situações relacionadas, como, por exemplo, com a capacidade de reduzir o discernimento, esse tipo de coisa. E para isso, então, eu tenho que ter um laudo médico, entrar com uma ação, pedir de interdição, o juiz vai analisar, vai normalmente ouvir a pessoa, se for possível, e vai daí sentenciar a interdição. Diga. Você não vai trazer essa pessoa que recusa aí no médico. Daí. Ela leva doente, sabe? E tem filho próprio, ela tem um mandato oficial. O médico vai e toca a pessoa. Em situações bem extremas, eu posso entrar com uma ação judicial para que seja analisada a situação. E daí sim, é possível que, se não for possível lavrar o laudo, esse tipo de coisa, a pessoa venha ser interditada sem a... Mas, tipo, normalmente o juiz vai pedir que seja lavrado o laudo, que o médico vá lá visitar ela, ou em umas situações bem assim, de juízes super... Né, eles mesmos vão visitar para ver a situação. É que, na maioria das vezes dos casos de interdição por ser pródigo, é algum parente da pessoa ou alguém que também tenha contato com o patrimônio. Aí é verdade, tipo, um pedido de interdição junto ao juiz. Aí não precisa, tipo, a pessoa quer se interditar, não tem como se auto-interditar. É geralmente tipo, um pedido de alguém próximo para a interdição. Para as pessoas que recusam mesmo o lugar. Daí eu posso ter uma força judicial para verificar a situação. Ou, na verdade, pode ser analisado a recusa... No caso da interdição, de alguma maneira eu tenho que olhar. Sim. Porque pode ser que o cara simplesmente é normal e está indignado com a situação. Por incrível que pareça, eu trabalhei durante a faculdade no Ministério Público Civil e trabalhava com ação de interdição.
Tipo assim, consegui trabalhar com coisa que quase ninguém viu, né? E tinha umas situações assim, tipo assim, de realmente, ó, o cara é super normal e a família que tá louca, querendo interditar ele. E daí ele não queria fazer, daí o juiz, tipo assim, mandou uma condução coercitiva. Ele foi lá e falou assim, ó, eles estão loucos, eu tô super são, e eles estão querendo me interditar porque eles só têm dinheiro. E pronto, acabou o processo. Mas teve que ter uma condução coercitiva para que ele fosse ouvido. Porque imagina, você tá super bem na sua vida e a tua família resolve que tá louco. Pode ser que você seja realmente louco, pode ser que a família que seja, né? Então, bom, por que eu trato dessas questões da incapacidade? Porque a partir do momento que eu nasço, qualquer pessoa de nós nasçamos, nós adquirimos a capacidade de direito de contrair qualquer tipo de obrigação e de exercer qualquer tipo de direito. É uma capacidade intrínseca, que é a capacidade que eu nasço com ela, que é a capacidade que eu chamo de direito. Todavia, nem sempre eu tenho a capacidade de fato de exercer meu direito, que são as situações em que eu sou incapaz ou relativamente incapaz. Imagina, por exemplo, na situação deles, né, que o filho não morreu, tá? Eles saíram, né? Ah, teu filho não morreu. Eu me confundo com os filhos. Teu filho não morreu, mas ele não quer reconhecer teu filho. Tipo assim, no final, não quer reconhecer, não, que é isso? Você não era uma moça direita, como assim, né? Não, você pode ter, sei lá. Quem que vai entrar com a ação de reconhecimento de paternidade e de solicitação de alimentos? Vai ser você ou o filho? Você vai representá-lo, mas o interesse em agir, ou seja, o direito, é dele. Então você vai representar ele, mas é ele que vai tentar com ação contra o pai desnaturado. Então, essa é uma coisa interessante, assim, em algumas situações, o direito é da criança, inclusive pode ser direito até do próprio nascituro, você pode representar o nascituro quando ele tem expectativa de direito. Mas quem entra com a ação é, mesmo que nessas situações, aquela pessoa que tem direito de fato, não quem o representa. Então essa é a diferença entre a capacidade de direito e a capacidade de fato. De fato é de ir lá, assinar uma procuração, etc. Tá bem na cabeça para poder fazer as coisas. De direito, todo mundo. Mas enquanto é incapaz, tu consegue entrar na ação? Tu consegue, só que tem que ter alguém que te represente. Por exemplo, imagina que você foi aposentado por invalidez, porque você teve um acidente e você se tornou incapaz de exercer, incapaz de se comunicar. E de repente, do nada, isso às vezes acontece, o INSS resolve revogar a tua aposentadoria. Você não tem como ir lá acionar o INSS, porque está numa cama, né? Sem se movimentar. Então, a pessoa que te representa vai te representar, entrando numa ação em teu nome, perante o INSS para manter a aposentadoria. Então, isso é diferente do direito de personalidade, que eu gosto de ressaltar. O que é o direito de personalidade? O direito que eu tenho, e que é inerente à minha pessoa, ao meu nome, à minha imagem e ao meu corpo. E esse direito de personalidade, ele é tão importante que mesmo eu não posso, por exemplo, renunciar a esse direito. Por exemplo, eu não posso vender um rim, porque é o direito ao corpo que eu tenho e é um direito de dever. Tipo assim, eu tenho obrigação de me cuidar, eu não posso vender um rim. Posso até doar, mas vender não, porque é uma parte de mim. Até o Pedro estava me lembrando antes de um exemplo que a gente usa bastante no direito para tratar do direito da personalidade. Tinha uma situação, um circo, em que tinha um anão que era arremessado. Tá? Isso foi julgado na parte de direitos humanos, na Corte de Direitos Humanos. Será que podia se arremessar o anão? Mas se o anão queria ser arremessado? Então, Pedro, como é que foi essa situação? Não, eles interpretaram que, como o direito da personalidade é um direito tão intrínseco, que na verdade tu não pode renunciar a ele, e o anão mesmo querendo não poderia se colocar naquela situação. Aí o direito à liberdade, ele não podia ter escolhido o que ele quer fazer. Pois é esse o limite. O direito da liberdade vai
até o limite do direito à personalidade. E daí tem algumas coisas que vão mudando com o tempo. Por exemplo, até pouco tempo atrás eu não podia mudar de sexo. Agora eu posso. E, inclusive, isso pode refletir na minha certidão de nascimento. É um direito à personalidade que eu tenho de ter reconhecido no documento o que eu sou, de fato. Eu posso alterar meu nome? Em algumas situações eu posso. Por exemplo, se meus pais eles estavam muito inspirados no dia do meu nascimento, me dão um nome assim, tipo, em homenagem a, sei lá, a fase da lua combinado com o nome do médico e do hospital. Imagina o resultado disso, né? Eu posso pedir para alterar, porque aquele nome me causa constrangimento. E eu posso pedir meu nome a partir dos 18 anos, por conta própria. Outras situações, por exemplo, que eu comentei até na turma anterior, que eu conheci uma menina, uma mulher, né, no caso já passou dos 18, né, mas menina, os pais dela se separaram e o pai dela foi tão cruel que ela solicitou que o sobrenome dele fosse retirado do nome dela, porque ela sofria toda vez que ela tinha que escrever o sobrenome, e ela conseguiu retirar. Então, em situações extremas é possível até isso, né? Tem outras situações, por exemplo, que você tem um homônimo, e esse homônimo, por um acaso, é procurado pela Interpol. E isso não é uma situação muito lógica. O Marcos Vinícius Araújo, que é o meu aluno do mestrado, ele tem um homônimo que tem um mandado de prisão. Então ele estava chegando da Argentina, pararam ele, mandaram ele para a salinha. Graças a Deus que o homem tinha, sei lá, 30 anos a mais que ele conseguiram perceber a diferença. Mas tem situações em que talvez a situação seja tão constrangedora que você possa solicitar alteração ou inclusão de um sobrenome, por exemplo. E você pode, por exemplo, a Xuxa incluiu o nome dela, Maria da Graça, Xuxa, é legal, você pode também fazer esse tipo de inclusão. Mas é importante ressaltar que o teu direito à personalidade, ele transcende a você. Ele é tão importante que às vezes o direito tem que te defender de ti mesmo. Só para explicar mais aquela questão dos anões, tipo, direito, personalidade e liberdade. O que foi interpretado pela corte foi que a situação financeira do anão no arremesso era tão grande o montante financeiro que a liberdade de escolha dele de não se colocar naquela situação ficava meio que prejudicada. Ou seja, ele meio que era quase que uma compra do direito à personalidade do anão de não se colocar naquela situação, sabe? Aí ficava meio que a liberdade de escolha dele ficava muito prejudicada justamente pelo montante financeiro que era. Não, mas aí por qualquer trabalho, por exemplo, que tu tenha que expor ou passar por tal situação, pode ser que depende do caso a caso, na verdade. Poderia ser considerado, mas Ser teatro, alguma coisa assim que tenha que expor alguma coisa mesmo. que no caso específico do anão, o que se utilizava era a deficiência, que era considerada a deficiência física dele, como sendo, tipo, ele estava explorando uma deficiência física. Não sei se vocês vão lembrar, na Idade Média tinha aqueles teatros ou aquelas trupes, né? Que você levava criaturas, pessoas, né, estranhas, e as pessoas se expunham. É nessas situações, assim, que você... Nessas situações. Mas em outras em que você... eu lembrei de uma situação bem difícil de discutir, que foi uma peça de teatro que teve aqui. Não sei se vocês vão lembrar disso. Que todos os atores ficavam nus e um com o dedo no ânus do outro. Não sei qual é o limite disso, mas é uma situação que poderia se questionar. Pois é. Bem, com relação à personalidade e capacidade, pessoa física, é isso. Assim, uma pincelada geral, ok? Passamos para a pessoa jurídica. Quem é a tal da pessoa jurídica? A pessoa jurídica é uma invenção, é uma criação nossa, para que em algumas situações concretas a gente possa diferenciar a personalidade nossa da personalidade daquele empreendimento que nós estamos criando. É para isso que nasceu a ideia de pessoa jurídica, para que houvesse essa diferenciação de personalidade e de patrimônio, principalmente. Para que o patrimônio da pessoa jurídica ficasse diferente e ficasse resguardado do da pessoa física. E eu tenho alguns tipos de pessoa jurídica. Quem vocês imaginam que seja um exemplo de pessoa jurídica de direito público?
vocês acham? Pessoa jurídica tem direito público. Bom, por exemplo, o Estado do Rio Grande do Sul é uma pessoa jurídica, tem CNPJ, e ela é constituída sobre a base do direito público. Os direitos e obrigações do Estado do Rio Grande do Sul são regulados pelo direito administrativo. Portanto, o Estado, os Estados, né, a União, os municípios, são considerados pessoas jurídicas de direito público. E daí eu também vou incluir as autarquias dos estados, todas as outras formas, mas que são reguladas pelo direito público. E dentro dessas aqui tem duas situações que são diferenciadas: as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Sabe algum exemplo de sociedade de economia mista aí? Alguma ideia? O que é uma sociedade de economia mista? A ideia de economia mista é que ela tem parte pública e parte privada. Chutar. Pode chutar. Petrobras. Perfeito. Petrobras. A Petrobras é uma sociedade de economia mista, que tem 50%, no mínimo 50% mais um de bens públicos e o restante é privado. E no caso dela, eu brinco, ela fica no limbo, porque tem algumas situações em que ela é regulada como se ela fosse direito público e outra direito privado. Por exemplo, para trabalhar na Petrobras, eu tenho que passar no concurso. Mas se eu sou contratado, eu não sou contratado como funcionário público, e sim como empregado público. E o empregado público sujeito a CLT. Posso ser mandado embora, inclusive, sem justa causa. Para fazer compras, a Petrobras tem um regime diferenciado. Ela não pode, que nem uma empresa privada no mercado, comprar de quem ela quiser. Ela tem que observar um processo licitatório, mas que é específico dela, não respeita os princípios básicos da licitação, mas que é específico dela. Por outro lado, ela vende ações no mercado. Então ela tem... A Petrobras segue suas próprias leis? Sim, de certa forma, vai ter uma lei, né, que vai regulamentar e vai criar a Petrobras e vai dizer como que ela vai ser autorregulada. E tem outras empresas que são empresas públicas, totalmente públicas, mas que são empresas. Alguma... Não é? Hã? A Caixa, ela tem passado concurso. Mas Ela também tem os funcionários, segue o regime CLT, né? ela é uma sociedade de economia mista, a Caixa e o Banco do Brasil. Os dois são exatamente a mesma situação. O DEMAI eu nunca se lembro se ele é empresa pública, eu acho que ele é, né? A IPTC, certeza. A CE também, se eu não me engano, é. A IPTC é ótimo, porque tem E, né? Mas ela é uma empresa pública. Ela vai também ter a regulamentação de direito público para algumas coisas e de direito privado para outras. São duas situações. Não, a universidade é uma autarquia, no caso federal. Ela é totalmente pública e todas as normas internas são de direito público. Tudo. Até, tipo assim, partes que poderiam ser, né, que é a parte da questão de aquisição, tudo é completamente pela lei de licitações. Ele é contratado, a empresa que terceiriza é contratada por processo licitatório. Então, na verdade, é como se eu comprasse o serviço de limpeza de alguém que alguém executa. Eu não contrato as pessoas. E essa é uma discussão muito grande, né? Porque isso seria, na verdade, um emprego, uma função pública ou não. Eu poderia contratar por terceirização ou não, isso está desvirtuando. É uma discussão bem grande sobre isso. Uma coisa importante, todos eles são pessoas jurídicas de direito público interno. Por quê? Porque toda a norma deles está dentro do Estado brasileiro. Se, por exemplo, eu quiser fazer um acordo internacional com a África, aqui do outro lado, quem é que pode fazer esse acordo? Só o Estado brasileiro, né? É que pode firmar tratados e acordos no âmbito do direito internacional, que vai ser uma pessoa jurídica de direito público externo.
Eu posso ter, por exemplo, um convênio de cooperação entre uma universidade daqui e outra de lá, mas não deixa de ser um convênio de direito interno. A lei aplicável é interna. Um outro exemplo. Eu tenho aqui, por exemplo, vou pegar da universidade. Tenho aqui 2 universidades. Essa universidade aqui é de Angola, essa é do Brasil. Elas firmam o convênio aqui. A lei aplicável ao convênio, por exemplo, firmado aqui, é aqui no Brasil, é a lei brasileira. E se houver algum tipo de problema, alguma discussão judicial, o foro competente é o Brasil. A mesma coisa se firmar aqui vai ser, por exemplo, de Angola. Não há uma coisa no direito internacional em relação a isso. A mesma coisa se forem imaginar 2 empresas, tá? Uma empresa brasileira, uma empresa americana, firma um contrato no Brasil, ou firma um contrato nos Estados Unidos. A lei aplicável, for competente, é de direito público interno. Não existe um contrato internacional. Existe um contrato feito por instituições ou empresas que são de países diferentes, mas a lei aplicável vai ser de um dos países. E o foro competente ou vai ser esse país ou outro, ou pode ser um foro arbitral. E se as 2 empresas não são de nenhum país, eles escolhem algum país específico pelas leis que não existe uma empresa que não seja de um país. Ela só vai poder ser firmada, só vai poder ser constituída dentro de um país. A gente pode falar, tem empresa transacional. Na verdade, eu tenho uma empresa com vários filiais e matrizes em diversos lugares do mundo. Mas não existe uma empresa que seja fora do Estado. Tem que ter uma sede em algum lugar. O que você vai consultar na Papers? Assim, qualquer pessoa podia criar uma empresa no Panamá para se beneficiar pela legislação do Panamá. Mas ela ia lá até o Panamá e ela constituía a empresa no Panamá. Então, e daí ela usava, claro, a legislação do Panamá. Ela estava sujeita à lei no Panamá. Não é que não tivesse nenhuma lei, né? Ela foi lá e escolheu fazer lá. Para fazer as coisas, digamos assim, a constituição societária, as transações internas lá. Mas, por exemplo, quando essa empresa do Panamá veio para o Brasil e firmou um contrato com uma empresa daqui, elas escolheram, por exemplo, a lei aplicável, a lei do Panamá, e foram competentes, foram do Panamá. Não é que não existe nenhum, e não é que elas não tenham origem, mas tem que ser de algum lugar. É só para tirar um pouco a ideia de que existiria alguma coisa que seria supranacional. De algum lugar vai ser, pode ser um lugar como um paraíso fiscal, mas vai ter alguma lei que seja aplicável. O Uruguai é um país que também tem bastante leis muito benéficas nesse sentido. Por exemplo, o Budapeste são verdades. Sim. E você é só, tipo assim, você compra um endereço postal. Hã? Comprou o quê? O endereço postal, que é o que você precisa ter para abrir uma empresa lá. É super tranquilo. Diferente, né? Daqui. Mas, de qualquer maneira, vai ter a lei aplicável lá. É só para fazer essa diferenciação do público interno e externo, ok? Sim. Mesmo que seja uma coisa tipo o Brasil faz um tratado nacional sobre petróleo, quando sobe a Petrobras ser iniciado pela loja brasileira. Se é o Brasil que firma com outro país, sim. Ele vai firmar que assim, ó, vai ser um estado com outro estado, e pode também ser um estado com uma organização internacional, tipo ONU, ou outra organização internacional, o PEP. Mas é uma organização de países, então vai ser entre eles. Pode ter um beneficiário que é uma pessoa de recurso interno, mas o tratado em si. Organizações não governamentais são pessoas de direito privado interno. Por exemplo, vou pegar uma ONG que é conhecida mundialmente como Greenpeace. Ela não é uma organização mundial. Tem uma ONG em cada país que vai estar relacionada com as outras. Mas, por exemplo, a ONG vai estar constituída aqui no Brasil e vai estar sujeita às leis brasileiras. Então, não existe uma organização não governamental mundial. Certo? E a gente chega nelas agora, que são as pessoas jurídicas de direito privado. Eu tenho pessoas jurídicas de direito privado sem fins econômicos e com fins econômicos. Uma coisa bem importante, tá? Não é fins lucrativos, é econômicos. Uma pessoa jurídica pode ter lucro sem ter fins econômicos. Como é que se diferencia isso?
associação. Essa associação no final do ano teve sobra. Como eu caracterizo se ela vai ser com ou sem fins econômicos? Quando tem sobra e eu reinvisto na própria associação e não distribuo para os associados, é sem fins econômicos. Porque os associados não têm uma finalidade econômica em constituir aquela associação. Agora, se eu tenho uma empresa e ao final do ano tem sobra e a gente distribui essa sobra, daí eu tenho um fim econômico, que é a distribuição dos lucros. Ok? Então eu posso ter lucro. E dentro das pessoas jurídicas de direito privado sem fins econômicos, eu vou ter basicamente dois tipos, que é associação e fundação. Partidos políticos e entidades religiosas têm uma regulamentação específica à parte, mas eles são espécies de associação. Sim, é tudo ou associação ou fundação. Vamos lá, primeira coisa. Pergunta básica. O que é uma associação? O que vocês acham? O que é uma associação? Como é que eu sei que aquilo lá é uma associação? Quando todo mundo se junta para um fim específico. Perfeito. Quando eu tenho um grupo de pessoas, que pode ser, por exemplo, e elas se juntam com uma finalidade, um propósito específico. Como que eu diferencio essa situação de uma empresa? Porque a empresa também é um conjunto de pessoas com um propósito específico. A diferença está aqui. Essas aqui não têm um fim econômico em estar juntas. O fim delas é só essa finalidade específica. Se sobrar dinheiro aqui, elas reinvestem na própria finalidade. Numa empresa, não. Uma das grandes finalidades é ter uma finalidade econômica, que vai ser distribuída. Então, o propósito da associação, eu tenho uma finalidade que não é econômica para cada um dos associados. Eu estou lá porque eu acredito em alguma coisa, ou eu quero que alguma coisa aconteça. Pode ser uma associação, por exemplo, de buscar vinho. A finalidade é toda semana ir lá levar uma garrafa de vinho e degustar. Mas ninguém vai ter lucro em cima disso. Para mim, o termo economia é tipo o uso de dinheiro, não necessariamente para lucrar, mas para executar as tarefas para fazer aquele fim. Sim. Para chegar àquele fim. Então, eu sei. Até 2002, no Código Civil anterior, a gente usava fins lucrativos. E se transformou, né, passou a utilizar fins econômicos. Mas o objetivo embora eu concordo totalmente com o ponto de vista do direito, do ponto de vista econômico, foi a maneira que o direito conseguiu traduzir para entender que cada uma das pessoas não está interessada só em obter um ganho econômico. Elas estão interessadas na finalidade. Um associado, a não ser que ele seja funcionário, que é diferente, ou tem uma situação que o dirigente de uma entidade, de uma associação, pode vir a ser remunerado, se comprovado que ele está exercendo a atividade ali, com uma carga horária, etc. Mas um associado não vai ser remunerado nunca. Não deveria ser remunerado nunca. Falando do dever ser, né? Que é o correto. E uma coisa importante, a associação, então, que é um conjunto de pessoas, não importa o nome que a gente dá. Você já ouviu falar de instituto, instituição, ONG, partido político, igreja, é tudo associação. Tudo é associação. O que eu vou ter de diferente são algumas regulamentações com relação, por exemplo, à forma de instituir, o sindicato é uma associação, a forma de instituir e os tributos que são pagos. E se uma escola é instituto de educação, por exemplo, como é que funciona de empregados, professores? Eles são empregados do instituto, da associação. Eles são os empregados e eles recebem salário para serem empregados. Não, mas no caso da PUC, quem não recebe salário? Peraí, eu não sei se a PUC é uma associação ou é uma fundação. Não tem fim lucrativo. Sim, ela não tem, mas eu não lembro se ela é uma fundação ou uma associação. Se ela for uma associação... Vocês também. Assim, eu vou te falar de quem eu conheço um pouco melhor, mas eu imagino que seja o mesmo funcionamento. Por exemplo, a UBRA é uma associação que é constituída pela comunidade luterana São Paulo, que fica em Canoas, tá?
A PUC, eu imagino que seja da Fundação Marista. Pode ser. E daí pode ser uma extensão da própria Da fundação. fundação. Mas, por exemplo, falando do caso específico da UBRA, que eu sei que é uma associação. Esta associação institui a universidade. Então, a comunidade luterana São Paulo não recebe nada. Mas ela vai lá e institui, e ela que toma todas as decisões com relação à universidade. E daí quem é empregado recebe. Essa é a diferença. No caso, por exemplo, vou continuar, depois a gente pega então da PUC, considerando que nós temos uma fundação. Eu posso ter uma associação que seja considerada, que se enquadre na lei de organização da sociedade civil de interesse público, e ela vai ter um diferencial de poder acessar mais facilmente recursos públicos para poder gerir. Eu posso ter também, que é o caso então, das instituições de ensino que são associações, eu sei que a UX também tem o mesmo formato da UBRA, tá? Que são que eles chamam de ou comunitárias ou confessionais com base numa associação. O que acontece nessas? Se eu consigo, para essas instituições, o enquadramento como entidade de interesse social, que era antigamente a filantrópica, eu consigo ter uma série de isenções fiscais para poder trabalhar. Quem pode ser entidade de interesse social? Entidades que trabalham com saúde, assistência social e educação. E elas vão ser declaradas dessa forma pelo Ministério afim. Pelo Ministério da Educação, pelo Ministério da Cultura afim. O que aconteceu com algumas, inclusive, instituições de ensino há um tempo atrás? Elas eram enquadradas como entidade de interesse social. Por algum motivo, se entendeu que elas não estavam cumprindo a regulamentação e se retirou esse caráter. E retirando esse caráter, elas tiveram que passar a pagar os tributos. E isso as quebrou todas. Porque, de repente, do nada, você tem que pagar, por exemplo, 20% do patronal sobre a folha de pagamento. Nada assim, né? Então, quem que pode também ser considerado entidade de interesse social? Um hospital filantrópico, um hospital sem finalidade lucrativa e que reinvista tudo na própria manutenção, pode ser considerado, se ele for mantido por uma associação. Ou, a fundação também se enquadra. E entidade de utilidade pública é uma figura mais antiga, que se tinha em 30 e poucos, e ela é reconhecida no âmbito municipal, estadual e federal. E no caso de ser reconhecida como entidade de utilidade pública, tem uma série de restrições para você ser. Mas se você for reconhecido, você não vai pagar nem os tributos daquela esfera onde você foi reconhecido. Por exemplo, se for reconhecido no âmbito municipal, não vai pagar IPTU. Se for estadual, não vai pagar nunca ICMS, nem IPVA sobre o carro, nem nada. Então, mas ela é de cada uma das... Então, o que é mais importante lembrar é que tem a lógica de associação. Essa associação pode ter regulamentação específica que vai dar um tratamento especial para ela, ou não. Simplesmente ela só é uma associação, ela não tem lucros, portanto ela não paga imposto de renda nem contribuição social sobre o lucro líquido, e o restante ela paga tudo igual. Partido político e entidade religiosa são associações com regulamentação diferenciada, tanto que eles têm previsto imunidade constitucional para tributos. Para você constituir partido político tem toda uma regra eleitoral. Para constituir uma entidade religiosa é um pouco mais simples, mas você tem que ser reconhecido, tem que ser aceito como entidade religiosa. E daí você não paga, mas não deixam de ser associações de pessoas. Ok? E o que diferencia uma associação de uma fundação, então? O que é uma fundação? O que vocês acham? Enquanto a associação é feita por pessoas que têm uma finalidade, uma fundação, em regra, ela tem um bem, tem o dono, né, do bem. Esse dono do bem pega esse bem e destina para uma finalidade. A fundação não tem pessoas. Ela não é constituída de uma associação de pessoas. Ela tem um bem dotado para uma finalidade. E daí o doador, né, ele vai dizer como que essa fundação vai ser instituída, ele pode dizer como que ela vai funcionar, como que vai ser gerida. Mas não pertence a ninguém. Tanto que, por exemplo, pega um
pegar agora o exemplo da PUC, né? Eu tenho a Fundação Marista. A Fundação Marista é um conjunto de bens que foram doados, provavelmente pela Igreja Católica, para essa fundação, e essa fundação é gerida com base nas finalidades maristas que estão estabelecidas lá no estatuto da própria fundação. Para a aprovação de contas, por exemplo, para fazer gestão e operação do estatuto, tem que passar pelo conselho, que eles devem ter instituído, e tem que passar pelo Ministério Público das fundações, que é quem faz a gestão, quem faz a auditoria das fundações. Mas não tem ninguém que seja dono. Aqui sim, todo mundo é dono. Aqui ninguém. Essa é a grande diferença. Então tudo que vocês olharem que não tem a finalidade lucrativa, finalidade econômica, ou vai se enquadrar numa dessas, ou fundação ou associação. Com características um pouco diferentes, vai ser isso. E esse dono ele é tido como dono do patrimônio, esse lado? Não, porque ele doou o patrimônio. Não é mais dele. Doou. Por Você. exemplo, no caso de algumas igrejas aí. A igreja normalmente vai estar aqui, né? Isso. Ah, tá. É uma associação. Daí o patrimônio é da associação. Às vezes as pessoas usam tipo, os carros de luxo da associação para ir trabalhar. Né? Mas é da associação. Fundação de fins religiosos, que seria daí Seria, nesse caso, tipo, por exemplo, a associação poderia doar o patrimônio para constituir uma fundação. Mas daí não pertence mais à associação. Ela vai fazer a gestão, tá? Vai decidir o que vai acontecer, mas não é dela. E vai. Eu sei que é bem tênue, mas é lógico. E o Ministério Público vai sempre estar auditando. Por isso que algumas pessoas é melhor que uma associação. Não tem ninguém se metendo. Acontece. Como seria o conselho do auxílio? Auxílio, eu estou tentando lembrar alguma associação que se enquadre. Mas essas associações, por exemplo, que são consideradas ONGs, muitas são chamadas de ONGs, que é a Organização Não Governamental, que fazem contratos, convênios com o poder público para, por exemplo, implementar projetos sociais. Eu estou tentando lembrar alguma agora, assim, não está me ocorrendo. Tu lembra de alguma, Pedro? Algum auxílio? Mas assim, em regra a gente chama de ONG, né? Que tem um convênio com o poder público para implementar um projeto e depois tem que prestar contas para o órgão público. Estou me ocorrendo agora. Bem, ok? Sem fins econômicos? Na próxima aula, a gente vai olhar as empresas com fins econômicos. Calma que não terminou, tem mais um pedaço. Tá? Que são essas daqui. Isso aqui vai ser para a próxima. O que eu ainda tenho que olhar com relação à nossa relação de pessoas, relação jurídica e bens? Uma coisa importante, aonde as pessoas residem, ou aonde eu encontro as pessoas. Vocês já ouviram uma fichinha que vão preencher, está escrito lá, fulano de tal, residente e domiciliado na rua tal? Pois é, eu preciso ter um domicílio para saberem aonde me achar. Se precisarem mandar uma citação, né, de alguma ação judicial, onde que é o meu domicílio? Até para definir qual é o foro competente. Imagina, por exemplo, nessa investigação de paternidade aqui, né? Ela mora aqui em Porto Alegre. Esse é o domicílio dela e do filho, né? Ele mora em Canoas. Como é que faz para citar ele? Faz uma carta precatória, tá? No próximo, né? Da Justiça, do Processo Civil, para citá-lo em Canoas, lá na casa dele. E daí ele volta. Como no caso é criança, investigação de paternidade, o foro competente é onde ela mora. Então seria aqui em Porto Alegre que ela ia entrar com a ação. Mas teria que fazer todo esse caminho para chegar lá. Então o domicílio dele é Canoas, então é lá que ele vai receber as informações. É para isso que serve o domicílio. Agora, o cara era bem de vida, né? Ele tem uma casa em Canoas, ele tem uma em Gramado e tem uma em Atlântica. Qual é a casa? Se ele não tem uma casa principal, qualquer uma delas pode ser considerada domicílio. E no caso da empresa, a gente utiliza geralmente sede, que é a mesma interpretação de domicílio. É onde a empresa pode ser intimada, encontrada, citada. Se for pensar, por exemplo, no Detran, né?
Eu volto mesmo no Detran porque a minha mãe é uma coisa impressionante que ela gosta de me mandar a foto dela no carro. Porque ela tá com o meu carro, né? Daí volta e meia ela me manda uma foto por meio de uma multa. Ó, tô passando em tal lugar, velocidade maior do que o determinado. Ou seja, a multa geralmente vai chegar no domicílio que a gente informa. Se eu mudar de domicílio e não informar no Detran, as multas vão continuar chegando naquele domicílio que está informado e vai ser considerado pelo Detran como eu tendo sido intimada, mesmo quando eu esteja recebendo. Então, é essa a lógica do para que serve ter um domicílio. Certo? E, bom, bens, depois das pessoas, disso, bens. Existem, né, nas nossas relações, a gente negocia, troca, vende, compra bens móveis e bens imóveis. Qual que é a diferença entre bens móveis e imóveis? Se mexe, não se mexe. Perfeito, é isso mesmo. Se mexe, não se mexe, certo? O que são os bens imóveis? São aqueles que eu não tenho como mudar, porque eles são imóveis no solo e tudo aquilo que se agrega a ele. Por exemplo, um prédio é um bem imóvel que foi incorporado ao solo. Se eu retirá-lo do lugar, ele vai perder a sua natureza. Portanto, ele vai deixar de ser um bem imóvel, já incluído. Tem algumas coisas, por exemplo, que eu considero bens imóveis que não são exatamente. Por exemplo, hipoteca, né? Precisava financiar a faculdade do filho. Faço uma hipoteca sobre a minha casa. Nos Estados Unidos faz bastante isso, né? Aqui a gente não é tão acostumado. O que é hipoteca? É dar em garantia o bem imóvel para uma dívida, em relação ao pagamento de uma dívida. Nesse caso, eu considero que também essa garantia vai ser imóvel, porque ela está relacionada, atrelada diretamente com o bem. E os móveis? Móveis são aqueles que eu posso mover, né, por força alheia, sem que ele se altere. Então eu posso pegar uma garrafa, colocar, trocar de lugar, um computador, etc. Todas as coisas que eu posso mudar sem que a natureza do próprio bem se altere, é um bem considerado móvel. Algumas diferenças. A maioria dos bens imóveis, eu vou ter uma escritura pública para eu poder transmitir a propriedade. Como é que eu transfiro a propriedade de uma casa? Eu tenho que ir lá no cartório de registro de imóveis e dizer que eu comprei, vendi, etc., aquele bem agora é de tal pessoa. Se eu não fizer isso, não está transferida a propriedade. Agora, esse computador, se eu resolver dar para o Pedro, dei para o Pedro, é dele. Eu não preciso fazer não preciso em nenhum lugar lá registrar que agora o computador é dele. Porque os bens móveis, eu transmito a propriedade deles pela que a gente chama de meu Deus do céu, pela tradição, que é entregar. Entreguei um bem, é da pessoa. Então, por favor, não empreste as coisas sem avisar que é empréstimo. Sabe, livro, às vezes eu coloco um bilhetinho, é empréstimo, tá? Porque se uma pessoa acha que recebeu tradição, né, é dela. E nunca mais devolvo o livro. Eu adoro livro, né, então, né. Carro tem esse diferencial, ele é um bem móvel, mas só se dá a transmissão da propriedade dele pelo registro no Detran. Se eu não fizer essa transmissão, não se transferiu. Tanto que, se eu vendi e a pessoa não fez a transferência, as multas continuam vindo para mim. Porque eu sou responsável legal pelo carro. Isso também vai se dar com bar, esse tipo de coisa. Professora, mas só com esse tipo bar, assim, tu não tem que ter, sei lá, fiscal de certas coisas para mostrar que tu comprou. Mas daí não é para provar a propriedade em si, é muito mais, às vezes, para provar o palheto do transporte público. Por exemplo, eu posso andar com isso daqui pra lá e pra cá, né? Em princípio, eu tenho uma presunção de que ele é meu, eu tô com ele. Agora, se ele tivesse novinho, sem nenhum risco, porque vocês não têm noção de como ele tá, e eu viesse aos Estados Unidos com ele, assim, limpinho, sem arquivo, nem nada, pode ter uma presunção de que eu comprei ele lá e que eu não paguei imposto. Isso não quer dizer que eles vão presumir que ele não seja meu, mas sim que eu não paguei o tributo. E o que eu tenho que fazer é pagar o tributo. Mas ele é meu, porque tá comigo. Essa é a diferença com relação à titularidade. E não tem mais previsto expressamente no código, mas e aqueles bens que andam sozinhos?
boi, vaca, cachorro e tal, eles eram classificados como semoventes, porque eram bens que se moviam sozinhos. Uma coisa interessante, até a turma anterior ficou chocada. Todos os animais são bens semoventes que têm uma titularidade, alguém é proprietário deles. Alguém é proprietário do boi, da vaca, do cavalo e do cachorro. E é proprietário, eu posso comprar, vender, fazer o que eu quiser. Isso pode não necessariamente estar de acordo com a percepção que eu tenho com relação, por exemplo, ao direito dos animais. Mas eu posso sim, que é triste pensar nisso, né? Mas eu posso comprar e vender qualquer tipo de semovente. A não ser que sejam aqueles que sejam proibidos por lei, como os animais em extinção, nativos, etc. Tem um limite nessa transação para te digitar o valor, começar a pagar algum tributo para te vender? Interessantíssimo. Tem. Um brick aí da internet, dependendo do valor, tem uma limitação que precisa não só pagar por. Sim, não, em princípio, bom, bens novos, todos eu tenho que pagar o ICMS. Tá? Todos os bens novos eu tenho que pagar ICMS, que é o imposto de circulação de mercadorias. Bens usados, eu não sei te dizer porque eu não conheço a regulamentação toda, mas eu tenho que normalmente pagar o imposto de transmissão de bens intervivos, que é o ITBI. Nas propriedades, nos bens imóveis eu tenho que pagar em todos. Nos bens móveis, eu não sei qual é o limite. Eu posso pesquisar, super legal a pergunta. Eu vou pesquisar e dar uma olhada. Mas em princípio, deve ter uma limitação mínima para eu pagar. Agora que eu estou pensando, porque o que eu compro de livro na estante virtual, né? Eu nunca parei para pensar nisso. Mas em princípio, dependendo, eu acredito que dependendo do valor mínimo, eu vou olhar para poder responder para ti, para mim, essa dúvida. Quanto que é? Tu tem alguma ideia? Olha, eu penso que não tem. Tem alguma coisa, porque eu não posso, por exemplo, simplesmente doar alguma coisa que seja de um valor monetário alto para alguém sem pagar tributo. Mas eu vou dar uma olhada. Para bens móveis, imóveis, é certeza, tem que pagar o ITBI. Agora, para bens móveis, eu tenho que dar uma olhada. Por exemplo, obra de arte, será que se eu fosse vender um quadro, se eu fosse dono do quadro da Mona Lisa, e quisesse vender? Vamos dar uma pesquisada, eu gostei. Tarefa? Eu vou ter que fazer o direito tributário mesmo. É mesmo? Dá uma olhada. É legal. Mas acho que não. Eu tô pensando agora, porque o que eu pago, por Estaria exemplo... pagando 2 vezes. Mas é porque eu tô transmitindo bem, né? O valor não muda se tu parcelar. Aqui no Brasil, a questão da herança é quase. É tributada. A sucessão de bens é toda tributada. O valor total da sucessão eu pago o imposto causa mortes. Mas aqui não faz sentido, porque, por exemplo, casa tem que ter uma escritura e tu vai transferir a escritura. O imposto está sobre isso. Sim. Um bem imóvel, tu não tem uma escritura necessariamente daquele bem, tu não tem de onde tirar o imposto. Pois é, eu tô pensando. Mas não é sobre a escritura que eu pago sobre o patrimônio, Sim. o valor do patrimônio. Sim, mas... Vou procurar, gostei. É que a gente daí começa a filosofar, né? Mas, bom, dá uma olhada. Uma coisa que eu queria ressaltar com relação aos tipos de bens, depois a gente vai ter um textinho mais bonitinho, todo organizado, que a Marina tá fazendo pra gente, vai postar no Google, né? Um resuminho dessa parte toda. A Marina é outra bolsista nossa. Nossa, como se ela fosse do Pedro também, né? Mas na verdade a gente trabalha em conjunto. O que eu quero ressaltar dessa classificação aqui é a diferença entre bens públicos e privados. Se eu tenho uma pessoa jurídica de direito público, em regra, os bens que ela tem são de direito público. E também aqueles que a própria Constituição estabelece como sendo de direito público. E eu vou ter uma classificação desses bens. Eu vou ter bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominiais ou dominicais. E cada um deles eu vou ter uma maneira diferente de poder gerir. Bens de uso comum do povo, por exemplo, são praças. Não podem ser vendidas enquanto estão afetadas ou dotadas como praças. Bens de uso especial são, por exemplo, espaços públicos, como aqui a universidade, que têm uma finalidade específica. Por isso, não necessariamente todas as áreas estão com acesso ao público, porque ela tem uma finalidade específica. E os bens dominiais ou dominicais são bens que podem ser vendidos pela administração pública.
monumentos da pessoa. Tem estátuas e monumentos, por exemplo, se o governo deve ter. Em princípio, as perguntas assim que eu nunca parei pra pensar. Não, o que eu adoro, né? Que em princípio eles seriam, se eles estão dentro de uma praça, por exemplo, um monumento está dentro de uma praça, ele está afetado àquela praça, então ele faz parte dela. A praça, um bem de uso comum do povo, e sendo disponível por isso, se não tiver adotado, não posso mexer até que mude essa situação. Agora, são bens públicos, agora eu estou pensando em qual categoria. Mas eles são considerados móveis. São considerados móveis, de maneira que se eu consigo transportar numa produção móveis. Mas eu não sei se eles seriam um bem de uso especial, de uso comum do povo ou um bem dominical. Então eu não sei qual seria a categoria, mas é um bem público, isso com certeza. Móvel ou imóvel, ele é um bem público. Ó, mais uma coisa, viu? Hoje ficou muito tarefa. E uma última coisinha, que é a parte das relações, que a gente daí vai ver na sequência mais tipos de relações, é que todas as relações jurídicas que a gente vai ter entre pessoas elas podem ser ilícitas ou ilícitas. Calma, não pense besteira. Eu já vou explicar. As relações lícitas são todas aquelas obrigações que eu posso estabelecer por meio do direito. Um contrato de compra e venda, uma doação, um comodato, uma locação, etc. Tudo que é tipo de relação que eu estabeleço que esteja prevista em lei ou que não esteja proibida em lei é uma relação jurídica lícita. Quais são as relações jurídicas ilícitas? São aquelas situações que a lei, digamos, veda a existência ou veda a existência e estabelece uma sanção para sua ocorrência. Por exemplo, o engenheiro, eu vou pegar engenheiro civil porque é mais fácil. O engenheiro civil até tá disponível no Moodle uma decisão judicial, porque o engenheiro civil fez um projeto de muro. E foi lá, foi feita a execução e o muro caiu. Não, fazer um muro é uma coisa complicada, mas o muro caiu. Na verdade, o que aconteceu foi que ele executou inadequadamente e daquilo gerou uma responsabilidade, que é a responsabilidade de reparar o dano que foi causado. Situação bem clássica de ato ilícito. Estou andando na rua, vem ela a toda velocidade e bate no meu carro. O ato, né, de causar dano a um bem alheio, tadinho, né? Não tem cara de que anda a toda velocidade, mas é um ato ilícito. Cometo o ato ilícito, ela bateu no meu carro, resulta em um dano. O dano, a sanção é que ela se responsabilize pelo ressarcimento. Então, praticamente, se eu for olhar para tudo no direito, eu vou ter atos lícitos ou ilícitos. Aqueles que estão previstos, e vai dizer como é que eles têm que ser feitos, ou que não são proibidos, e aqueles que são ilícitos, e daí vai estar prevista a sanção. Essa é a lógica geral do direito civil, um resuminho de 1h30, né? Mas para a gente ter uma noção, para começar agora a entrar então nas relações bem específicas, como empresarial, tributário, trabalhista, que nada mais são do que isso, certo?